Bom dia, pessoal. Tudo em paz com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, feliz em casa, estudando aí pra caramba, tá bom? Então, olha só, hoje o nosso tema será números complexos, tá bem? Então, hoje iremos estudar um pouquinho sobre os números complexos. Perfeito. E iremos iniciar os números complexos com a definição de números complexos, tá bom? Então, o que é um número complexo? O número complexo é todo número que é definido da forma Z é igual a A mais BI, com AB pertencente aos números reais e I pertencente à parte imaginária, tá certo? A mais BI é a forma algébrica de um número complexo Z. A é a parte real e B é a parte imaginária. Veja só, se você olhar para esse número complexo Z igual a 2 mais 3i, eu digo para você que o 2 é a parte real do número complexo, tá bem? E o 3 é a parte imaginária do número complexo, tá bom? Parte real, parte imaginária. Observação interessante. Quando a parte real for zero, ou seja, eu tenho um número complexo dessa forma, tá? A parte real não aparece. Ou seja, a parte real é zero. Quando a parte real é zero, a gente diz que isso é um número complexo imaginário puro. Quando a parte imaginária é zero, se eu tenho Z, Z1, Z2, Z3 igual a 2, dizemos que esse é o número real, certo? Tranquilo. Lembrando que, gente, todos os números reais estão contidos dentro dos números complexos, tá? Então, podemos dizer que todo número real é um número complexo, certo? Porque aqui, ó, real puro. É quando a parte imaginária é zero. Top, tranquilo. Outra definição importante é sobre a unidade imaginária. Iremos definir que I ao quadrado, gente, é igual a menos 1, certo? Beleza, show de bola. Quando é que dois números complexos são iguais, tá? Dois números complexos são iguais se sua parte real e sua parte imaginária são iguais, né? Óbvio, esse número Z1 igual a 2 mais 3i, e eu escrevo outro número que eu chamo de Z2, e eu digo assim, esse número é 2 mais BI. Se eu disser que Z1 é igual a Z2, ele é igual se somente se a parte real for igual e a parte imaginária for igual. Ou seja, esse B tem que ser igual a 3 para que haja a igualdade entre esses números complexos. Top! E aí iremos aprender as 4 operações com números complexos. Adição, subtração, multiplicação e divisão, que é bem fácil. Então, olha só. Dados os números complexos Z1 e Z2, vamos somar Z1 mais Z2. Professor, como é que eu somo Z1 mais Z2 ou subtraio Z1 mais Z2? Ó, eu somo dois números complexos da seguinte forma. Somo a parte real dos dois e somo a parte imaginária dos dois. Então, vamos lá. Se você tem esses dois números complexos e você quer calcular Z1 mais Z2, o que eu faço? Some a parte real. 2 mais 4, 6. 3 mais 5 e 8i. Tá? A soma aí de dois números complexos. E se você quiser subtrair Z1 menos Z2, o que é que você faz? Você subtrai Z1 menos Z2, parte real. Ou seja, 2 menos 4. Quanto é 2 menos 4? Ah, professor, 2 menos 4 é menos 2. E 3 menos 5i é menos 2i. Beleza? Então, eu somei e subtraí dois números complexos. Agora, iremos multiplicar dois números complexos. Então, para multiplicar dois números complexos, quero mostrar para vocês as potências dos números complexos, tá? Olha só, i elevado a zero é 1. I elevado a 1 é I elevado ao quadrado é menos 1, I elevado ao cubo é menos I, certo?
E a partir daí, todos os resultados vão se repetir iguais aos de cima. Veja comigo. Olha só. I elevado a zero foi 1. I elevado à quarta também foi 1, certo? I elevado à quinta, ó, foi I. Só que I elevado a 1 também foi I. I elevado à sexta foi menos 1. I elevado ao quadrado foi também menos 1. E os números complexos, eles vão se repetir. E o que é que significa isso, professor? Tá, gente, olha só. Para você definir ou aprender, se eu te perguntasse quanto é I elevado a 100, basta sempre eu dividir um número por 4 e olhar o seu resto. Por exemplo, quanto é I elevado a 100? Basta eu pegar 100 e dividir por 4. 100 dividido por 4 dá 25, e qual é o resto? 0. Então, I elevado a 100 é igual a I elevado a 0. Quanto é I elevado a 0? I elevado a 0 é 1. Então, é suficiente que você aprenda, tá, apenas essas três. I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado e I elevado ao cubo, que é 1I menos 1 menos I. Essa ordem bem tranquila. Olha só, se eu tivesse I elevado a 102, quanto é I elevado a 102? Basta eu dividir 102 por 4. E dividir 102 por 4 vai deixar resto 2. Então, I elevado a 102 é a mesma coisa que I elevado ao quadrado. E I elevado ao quadrado é menos 1. Tranquilo? Perfeito. Agora vamos multiplicar dois números complexos. Gente, como é que eu faço para multiplicar dois números complexos? Vou multiplicar Z1 vezes Z2. Certo? Então, vai ficar 2 mais 3i vezes 4 mais 5i. O que é que eu vou fazer? Aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Esse primeiro com o primeiro, dá 8, o primeiro com o segundo, dá 10i. O primeiro com o primeiro aqui, né? 3i vezes 4 dá 12i. E 3i vezes 5i. 3 vezes 5 é 15. I elevado ao quadrado. Isso dá 8. Esses dois eu consigo somar. 10i mais 12. 22i. I ao quadrado é menos 1. Quando eu substituir I ao quadrado por menos 1, certo? Vai ficar 15 vezes menos 1. 15 vezes menos 1 é menos 15. E 8 menos 15 é menos 7. Mais 22i. Está aí o produto entre dois números complexos. Tá bem? E por fim a divisão. Para poder eu aprender a dividir, você vai aprender o que é um conjugado de um número complexo. Veja, o conjugado de um número complexo, gente, é quando eu pego a parte imaginária e mudo de sinal. Quando eu tenho um número complexo Z1 igual a A mais BI, o seu conjugado vai ser A menos BI, certo? Olha só, se eu digo para você que o número complexo Z1 é 4 menos 3i, qual é o conjugado desse número complexo? Lembrando que o conjugado ele vai ser denotado com uma barrinha aqui em cima, certo? Então, o conjugado desse número complexo é 4 mais 3i. Ou seja, eu mudo o sinal da parte imaginária. Tá bem? Show de bola, né? Tranquilo. Lembrando, professor, e se fosse assim, menos 4 menos 3i? Como seria o conjugado? A primeira parte eu repito, tá? O que muda o sinal é apenas da parte imaginária. Top, gente. Isso daí vai lhe ajudar a fazer o seguinte. Quando você tiver uma divisão entre números complexos, se eu fizer Z1 dividido por Z2. Professor, o Z1 é 2 mais 3i. E o Z2 é 4 mais 5i. Ótimo, ótimo. E aí eu quero fazer o quê? O conjugado, né? Para poder eu dividir. O que é que acontece? Gente, quando você tiver uma divisão, o i, ele não pode aparecer no denominador,
certo? O i nunca pode aparecer no denominador. Então, você vai ter que tirar esse i do denominador. É que nem fosse uma raiz. Quando eu tenho uma divisão que eu tenho uma raiz quadrada no denominador, eu não tenho que racionalizar, eu não tenho que tirar aquela raiz, pronto. Da mesma maneira, eu tenho que tirar o danado desse i daqui. Então, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, isso aqui fica da seguinte maneira. Ó, multiplico e divido pelo conjugado. Qual é o conjugado de 4 mais 5i? É 4 menos 5i e divido por 4 menos 5i, certo? E aí é só aplicar a distributiva, que foi a multiplicação que a gente aprendeu, né? Esse vezes esse. E aí eu aplico a distributiva tanto em cima como embaixo e acho o resultado, tá? Então é assim que eu resolvo as 4 operações com números complexos, tá bem? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, aqui está o número Z1. Qual é o conjugado de Z1? 2 menos 5i. Aqui está o Z2. Qual é o conjugado de Z2? 3 menos i. Se eu quiser somar Z1 mais Z2, se eu quiser somar Z1 mais Z2, né? Parte real com parte real, 2 mais 3, 5. Parte imaginária com parte imaginária, 5i mais i, 6i. Se eu quiser subtrair, né? Parte real com parte real, 2 menos 3 menos 1. Parte imaginária com parte imaginária, 5i menos i mais 4i. E se eu quiser multiplicar, né? Basta eu aplicar a propriedade distributiva e você vai chegar nesse resultado aí, certo? Aplica a propriedadezinha e aí a gente chega neste resultado, tá bem? Então é assim que eu resolvo as 4 operações com números complexos, tá, gente? Beleza. Agora iremos falar sobre o plano de Argand-Gauss. Até agora a gente aprendeu que o número complexo está escrito na forma algébrica. Esta forma aqui de um número complexo é sua forma algébrica. Como é que é a sua forma trigonométrica? Vamos aprender a pegar este número e transformar ele na forma trigonométrica. E para transformar ele na forma trigonométrica, primeiro vamos aprender o plano cartesiano. O plano de Argand-Gauss é formado pelo eixo real e pelo eixo imaginário, tá? Tranquilo. Vou colocar o número complexo 2 mais 3i no plano de Argand-Gauss. Lembrando do início da aula, quem é a parte real? 2. Quem é a parte imaginária? 3. Então, o 2 vai ficar no eixo real e o 3 vai ficar no eixo imaginário, certo? Então, tá aí o Z1, tá bom? Se eu quiser colocar o Z2, o menos 1 na parte real e o 2 na parte imaginária, tá aí o ponto Z2. O ponto Z3, professor, não tem parte real. Verdade, a parte real é 0. Quando a parte real é 0, o ponto fica sobre o eixo imaginário, né? O menos 2. E por fim, o Z4 é 3 porque não tem parte imaginária, o ponto fica sobre o eixo real. Este é o plano de Argand-Gauss. Tá bem? Tranquilo. Então, temos aqui o plano de Argand-Gauss e iremos aprender a transformar um número complexo em sua forma trigonométrica, certo? Primeiro, iremos definir o módulo de Z, que a questão está chamando de ρ. Mas eu não vou chamar de ρ, eu vou usar o módulo de Z. Então, veja como é a forma algébrica de um número complexo. O número complexo Z igual a A mais BI é a forma algébrica. Como é a sua forma trigonométrica? A forma trigonométrica de um número complexo, se eu chamar esse número de Z1, vai ser igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, para poder eu pegar um número complexo na sua forma algébrica e transformar na sua forma trigonométrica, eu preciso encontrar o módulo de Z, o cosseno de θ
e o seno de θ. Lembrando que o módulo de Z muitas vezes é chamado de Rho, que é essa letrinha grega que vocês estão vendo aí. Tá, e quem é o módulo de Z, professor? Gente, o módulo de Z nada mais é do que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o que é o cosseno de θ? Ah, professor, o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z. E o seno de θ é B sobre o módulo de Z. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, que aqui chamou de Rho, e o seno de θ é A sobre o módulo de Z. Temos aqui a nossa forma trigonométrica, conforme eu mostrei para vocês. Tá bem? E aí a gente vai aprender a pegar um número complexo e transformar esse número complexo em sua forma algébrica. Tá bem? Tranquilo, simples, vai ser fácil, sem problemas nenhum. Preste atenção. Então, vamos pegar esse número complexo e transformar ele na sua forma trigonométrica. Veja só. Primeiro, eu vou ter que encontrar o módulo de Z. Professor, quem é o módulo de Z? É A ao quadrado mais B ao quadrado, a sua raiz. Então, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B, que é a raiz de 3, elevado ao quadrado. Então, o módulo de Z é igual a 1 mais 3. Então, o módulo de Z é igual a raiz de 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Top! Professor, tudo bem. E agora eu vou achar quem é o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? A fórmula diz que é A sobre o módulo de Z. Quem é o A? Ah, professor, o A é 1. Então, vai ser 1 sobre o módulo de Z. Que o módulo de Z é 2. E quem é o seno de θ? O seno de θ é o B, que é raiz de 3, sobre o módulo de Z, que é 2. Top! Pergunto a vocês, quando é que o cosseno dá um meio? É o cosseno de que ângulo que dá um meio? Ah, professor, no primeiro quadrante, isso dá um meio quando θ é igual a 60 graus. Quando θ é igual a 60 graus, o cosseno de 60 é um meio. E o seno de quanto da raiz de 3 sobre 2, gente? O seno de quanto da raiz de 3 sobre 2? Ah, professor, também quando θ é igual a 60 graus da raiz de 3 sobre 2. Então, acabou. Como vai ficar o meu número na forma trigonométrica? Vamos substituir na fórmula, tá? Então, vai ficar Z1 é igual ao módulo de Z. Quem é o módulo de Z? Ah, o módulo de Z é 2 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ, quem é θ? 60. Mas como é forma trigonométrica, nós iremos escrever na forma de π radiano. E 60, vocês sabem que é π sobre 3. Então, vai ser o cosseno de π sobre 3, mais i vezes o seno também de 60, que é π sobre 3. Então, quando vocês verem um número escrito nessa forma, esse número está escrito na forma trigonométrica. Forma algébrica, forma trigonométrica. Se você quer pegar um número na forma trigonométrica e quiser transformar na forma algébrica, é só substituir. Ó, Z1 é igual a 2 vezes. Quem é o cosseno de π sobre 3? Quem é o cosseno de 60? Ah, professor, o cosseno de 60 é 1/2 mais i vezes. Quem é o seno de π sobre 3? Quem é o seno de 60? Ah, professor, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Verdade, tira o mínimo, né? Tirando o mínimo, isso vai ficar 1 mais raiz de 3i sobre 2. Esse cai com esse e eu tenho 1 mais raiz de 3i. Certo? Então,
Forma algébrica, forma trigonométrica, forma trigonométrica, forma algébrica. Top? Tranquilão, né? Você é show. Com calma, repita que você vai compreender isso perfeitamente, porque você é fera, cara. E a gente acredita em você. Tá bem? Simbora. E aí a gente vai aprender agora as fórmulas de Mouvre. O que é que Mouvre vai me ensinar? Mouvre ele vai me ensinar a multiplicar, a dividir e a levar potências aos números na forma trigonométrica. Quando o número está na forma trigonométrica, como é que eu faço isso? Como é que eu elevo uma potência? Como é que eu faço esses cálculos? Então vem comigo. As fórmulas de Mouvre são essas, gente. Multiplicação entre dois números na forma trigonométrica. Faz o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, vezes o cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2. Né, professor, não entendi nada, vamos fazer um exemplo explicando essa fórmula para você ver como é simples. Então, moçada, se eu quisesse calcular Z1 vezes Z2, como eu faço Z1 vezes Z2? O que é que Mouvre diz? Pega θ1 mais θ2. θ1 é o que a gente está chamando de módulo. O módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Então, o módulo de Z1 é 2 e o módulo de Z2 é 3. Então, é 2 vezes 3 vezes, abre parênteses, o cosseno de θ1 mais θ2, que são os ângulos. O ângulo de um é π sobre 3, mais o ângulo do de baixo, π sobre 2. Beleza? Top! Mais I vezes o seno do ângulo do primeiro, mais o ângulo do segundo, que é π sobre 3, mais π sobre 2. Simples, gente. Simples, multiplicar é esse vezes esse, coloca o cosseno em evidência, soma esses dois, coloca o seno em evidência, soma esses dois. É assim que eu multiplico. Então, Z1 vezes Z2, 2 vezes 3 é 6. Tira o mínimo, cosseno de, o mínimo aqui é 6, certo? 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes π é 2π. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes π é 3π. 2π com 3π, 5π sobre 3. O outro vai ser a mesma coisa, mais I vezes o seno de 5π sobre 6. Está aí a multiplicação entre Z1 vezes Z2, a multiplicação entre dois números complexos na forma trigonométrica. Tranquilo? Show de bola. Da mesma forma, se eu quisesse dividir dois números complexos, como era que eu fazia para dividir dois números complexos? Bem fácil. Gente, para dividir dois números complexos, em vez de eu multiplicar, se a questão pedisse, faça Z1 dividido por Z2, como é que eu faço? O que é que Mouvre está dizendo? Pega o módulo de um, divido pelo módulo do outro e subtrai os ângulos. Então vou pegar 2 e dividir por 3, 2 sobre 3, é a mesma ideia, vezes o cosseno de, em vez de eu somar π3 com π2, eu vou subtrair π3 menos π2, tá bem? Mais I vezes o seno de π3 menos π sobre 2. Então é assim que eu divido. Top? Tranquilo? E aí o Z1 sobre Z2 é igual a 2/3. Cosseno de, tirando o mínimo aqui é 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes π é 2π. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes menos π é menos π, então vai ficar menos π sobre 6, mais I vezes o seno de menos π sobre 6. Esse sinal não é costumeiro ficar aqui, a gente puxa para cá, né? E esse sinal a gente puxa para cá. Tudo bem, é assim que eu faço aí a nossa querida fórmula de Mouvre. Beleza, professor, e se eu quiser levar uma potência, né? E se eu quiser pegar um número e elevar uma potência, como eu faço? Então, se você quiser pegar o Z1 e elevar uma potência, eu dissesse, professor,
Quanto é Z1 elevado à quarta? Como eu pego um número complexo na forma trigonométrica e elevo a uma potência? O que é que Mouvre disse? Basta pegar o módulo de Z e elevar a N e multiplicar o ângulo por este valor que você está elevando. Simples. Se eu estou pegando um número complexo e elevando a quarta, eu pego o módulo de Z, que é 2, elevo a quarta, e agora eu faço o cosseno de eu pego o número e multiplico pelo ângulo. Então vai ficar 4 vezes π sobre 3, mais I vezes o seno de 4 vezes π sobre 3. Certo, gente? Então, é assim que eu pego um número complexo e elevo a uma potência. Então, Z1 elevado à quarta, pegando esse número elevado à quarta potência, dá 16 vezes o cosseno de 4π sobre 3, mais I vezes o seno de 4π sobre 3. E é assim que eu respondo as questões com as operações, tanto na forma trigonométrica como na forma algébrica. Cara, é simples. A notação é feia, você olha assim, caramba, mas é muito tranquilo, gente, é muito fácil, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Este é o nível, é isso que vocês têm que aprender. Dá uma pausa, volta, rever de novo, que isso entra na cabeça de vocês, tá? Estamos na torcida por vocês e com fé em Deus a gente se vê em breve na solução das questões. Gente, beijos, se cuidem e até a próxima. Valeu? Valeu, moçada!